Sebastião Ricardo Drubski de Campos. Que alegria falar com você aqui no 98 Futebol Clube, Drubski. Seja bem-vindo, viu? Obrigado por nos atender, é um prazer receber você aqui, falar contigo. Eu é que agradeço mais uma vez aí junto com vocês. E é um prazer também estar falando e trocando ideias nesse momento de tanta dificuldade aí no Brasil e no mundo. Isso. Eu gostei de saber que o Drubski é de Campos, mesmo sobrenome é meu. Eu sou do interior, sou de Pompéu e tem que usar o de Campos, viu, Drubski? Usar o de Campos. Esse sobrenome nosso é poderoso, hein? Ele é poderoso, mas eu tenho o sobrenome Campos é do meu pai. E o Drubski é da minha mãe. O Drubski, por ser mais difícil, parece que pegou, né? Marca mais. Mas eu tenho muito orgulho de ter Campos também. O meu Campos é ali da região de Brumadinho, Manso. Não sei. Não, tem mais de um, viu? Tem mais, já encontrei com outros. Agora, como é que tá sendo a montagem do time do Cruzeiro? O que o Wenderson Moreira já solicitou do Ricardo Drubski? Olha, me atende nesse ponto aqui, Ricardo, e que você meio que tomou como uma prioridade. Nós, como já viemos assim divulgando, né, na mídia, nós tivemos uma visão assim preliminar e atacamos aí 3, 4 pontos, né, que seriam as duas laterais, até porque temos o Dodô ainda indefinido, mas assim, a gente não está esperando apenas por ele, a gente sabe que é difícil, mas é uma situação, é um jogador que tem contrato com o clube, então, e o Wenderson também gosta dele, eu particularmente gosto dele, foi jogador nosso na base do Cruzeiro, então assim, a gente gostaria que ele voltasse. Um lateral direito, até porque estamos com o Edilson, né, e a gente precisa de ter um lateral ali. O Regis, que a gente já contratou, estamos reincorporando o Patrick Bray e vamos trazer também o Lucas França, que é o goleiro que estava no Ceará com o Henderson e vai compor o nosso elenco de goleiros, né? E ainda temos então essas duas laterais como vagas, como espaços prioritários a ser preenchidos, né? E a gente espera que faça isso. O que acontece? Nós temos nomes bastante adiantados nas conversas, né? Não tem nada definido, até porque não somos só o Cruzeiro, mas o Brasil, de uma maneira geral, tá meio que aguardando, porque as dificuldades financeiras estão muito grandes em todos os clubes. Então, a gente onerar a folha sem saber quando vamos jogar, quando vai acontecer. Então, nós estamos também, demos uma segurada, trouxemos o Regis, demos uma segurada e vamos aguardar as horas que estão por vir, um dia ou outro, para a gente ver como adiantamos nessas contratações. Drubski. Como é que ele chama, beleza? Milton? Se apresenta pra ele, Milton. Eu acabei de falar, Milton. Vocês não esperam. É porque picotou aqui, desculpa. Não chegou pra gente. Tudo bem, Drubski? Tudo bem, Milton. Beleza. Deixa eu te perguntar, o que tem verdade em relação aí ao gladiador Kleber? Ou isso aí é cascata? Não, o que tem de verdade é que nós achamos ele um grande jogador. Os últimos anos não foram ao nível que ele realmente teria. Ele também foi um jogador, a exemplo de outros grandes craques, outros grandes talentos brasileiros. Ele também sofreu com lesões, né, que prejudicaram muito, mas a verdade é que não está na nossa pauta de prioridades a contratação de jogador para essa posição, até porque temos Marcelo Moreno, temos o Popó, temos o Igor Thiago, temos o Robert e temos também mais o Judivan, né? Então nós temos que ser racionais, gostaríamos de ter muitos outros jogadores interessantes, mas já somos 35 no elenco, então assim, não há como contratar realmente, nós temos que pesar e medir todas as nossas ações. Ô Drubski, boa tarde, meu nome é Adroaldo, prazer estar falando com você aqui no 98. Tudo tranquilo. Drubski, seguinte, a gente sabe aí que vai ter eleição agora no dia 21, eu queria saber como é que está essa questão com você e com o Wenderson Moreira, afinal de contas,
Tem dois, até o momento, né, tem duas chapas inscritas, tem o Ronaldo Granato e também o Sérgio Santos Rodrigues. Algum deles já procurou vocês para conversar? Vocês vão ter essa sequência no trabalho e até que ponto essa questão aí dessa eleição interfere diretamente no trabalho seu e do Enderson Moreira aí com os jogadores? Olha, Adroaldo, eu tenho até respondido essa pergunta algumas vezes por vocês, né, companheiros da imprensa, de outras emissoras, vocês também da 98. Eu tenho sempre procurado não me envolver, até porque eu não tenho conhecimento para falar das questões políticas do clube. Não estou envolvido com isso. O que eu posso dizer com toda tranquilidade é que eu pretendo continuar, até porque estou percebendo coisas com boas perspectivas, assim, estou muito tranquilo no trabalho, junto ao Enderson, junto às pessoas que estão ali, mas percebo claramente que a questão política nos clubes de futebol no Brasil, elas são determinantes para muitas coisas, para a permanência desse ou daquele. Então, assim, eu torço para que o trabalho continue. Eu acredito que o trabalho continuando, indiferente a corrente política que entrar, vai ser de bastante utilidade para esse projeto, reconstrução do Cruzeiro, readequação da vida do Cruzeiro. Então, o que eu posso esperar é isso, mas acima de tudo, Belo Horizontino como sou, trabalhando no Cruzeiro já há muitos anos, se somar tudo como eu trabalhei, é que o Cruzeiro continue caminhando de uma maneira tranquila à busca do seu melhor status, né? A busca de encontrar a sua melhor posição, que realmente a história grandiosa fez com que ele estivesse. Então é o meu desejo. O que vai acontecer, sinceramente, eu não posso. Não fui procurado, e até para responder, para não ficar sem resposta, não fui procurado por ninguém, mas tenho conversado direto com o Carlos, né, que é a única pessoa do Conselho Gestor com quem eu me envolvo, até porque é ele o responsável pelo futebol. Os outros dificilmente eu falo, porque não temos assim muito o que trocar, né? Eu tenho falado de futebol sempre com o Carlos. E é com ele que eu me viro e que me envolvo. Então, vamos levando e esperando que o Cruzeiro se encontre rapidamente. Ô, Drubski, boa tarde, Igor. É sempre um prazer, uma honra falar com você aqui. A gente já se conhece tem mais de 16, 18 anos, desde quando você trabalhou lá na base do Galo. E é sempre bom ver o sucesso das pessoas que estão caminhando junto, lado a lado com você, né? Então, parabéns por essa conquista aí, que eu sei que deve ser um orgulho danado para você, para sua família, ser diretor de futebol do Cruzeiro. Agora, todo mundo tá querendo voltar ao futebol, né, o Drubski? E não só o futebol ele é um dos setores da economia que quer descobrir uma forma de voltar em meio a essa pandemia. O setor de restaurantes também quer voltar, o setor de supermercado está se reinventando para voltar, e o futebol testando formas seguras desse retorno dos atletas. E a gente viu um caso, não vou pedir para que você comente especificamente o caso que aconteceu, dos jogadores do Atlético que estavam batendo pelada como se nada tivesse acontecendo no mundo na segunda-feira, esses dias para trás aí. Como que o Cruzeiro tem tratado com os atletas a respeito desse possível retorno? Porque é uma falta de respeito, uma falta de consideração com o próprio companheiro de clube, todo mundo em casa, todo mundo buscando uma forma de voltar, e quando voltar estar sendo submetido a riscos porque 1, 2 ou 3 jogadores não têm uma consciência. Como vai ser o trabalho do Cruzeiro em relação a isso, principalmente após o retorno, né? Antes do retorno, cada um tá fazendo ali, todo mundo vai ser testado, mas após o retorno, como vai ser a cobrança de vocês em relação a esse comprometimento dos atletas, não somente com eles, já que a ferramenta de trabalho que o clube contrata é o corpo deles, mas principalmente com os companheiros. Oi, Igor, prazerão estar falando com você também, e eu te proíbo de se apresentar para mim, tá? Porque eu te conheço há mais de 20 anos e tenho muito carinho por você. Olha, a gente tem seguido, não é um protocolo desenhado, mas a gente tem seguido todas as orientações que nos têm sido passadas pelos órgãos de saúde, pelas autoridades. Então, logo que a gente viu a necessidade de
se isolar e de fazer o isolamento social. A gente rapidamente liberou os jogadores. A gente tem notícia de que estão todos cumprindo à risca essas medidas, e a gente tem feito contatos constantes com os jogadores, no sentido de orientá-los quanto à possibilidade de volta, quanto o nosso médico o Sérgio Campolina está à disposição dos jogadores 24 horas por dia, e é lógico o departamento, para poder orientar em qualquer situação. Então, de uma maneira geral, a gente tem cumprido, assim como a grande maioria dos clubes, dos atletas, dos profissionais de futebol. A gente percebe, Igor e companheiros aí do programa, que o Brasil, o futebol brasileiro, até para ficarmos na nossa seara, porque isso é uma coisa de mundo inteiro, o Brasil está, assim, ávido. Isso baqueou muitos clubes. Os clubes estão realmente muito fragilizados, né? Sem exceção. Estamos muito fragilizados depois disso. Todas as instituições estão. Então, de certa forma, a gente está tentando fazer. Eu, particularmente, sou favorável a seguir todos os protocolos que a OMS nos orienta, que o Ministério da Saúde, via ministro, né, e outros cargos abaixo do presidente, nos orienta, que é o isolamento social. Então, assim, eu acredito, se nós voltarmos, se o futebol voltar, o Cruzeiro voltar, nós estaremos cumprindo todas as medidas também necessárias. Eu espero que isso acabe logo, né? Eu agradeço muito também a sua introdução, né, falando a respeito da projeção que a gente tem. Eu realmente estou muito feliz também de estar ocupando esse cargo, e vejo também com muita felicidade a sua projeção na sua área, e a gente vai buscando, né, Igor, e essa pancada que a pandemia está nos dando, está nos dizendo que tem valores muito mais importantes para a gente valorizar. Mas assim, estamos felizes na trajetória que a gente está seguindo. Só não precisa achar que eu vou torcer pelo sucesso do Cruzeiro, viu, Ricardo? Mas torcendo pelo meu sucesso já tá bom. Tá bom, né? Ô, Ricardo, tranquilo, sossegado, Drubis, grande Drubis, que o negócio é o seguinte: você que já trabalhou em mais de 32 times no Brasil, e por esse mundão de meu Deus aí, é um exímio conhecedor da base do futebol brasileiro. Na sua opinião, por que o Santos revela tantos jogadores bons assim, e muitos sobem e já são vendidos assim na hora para a Europa, e às vezes são sondados antes de virarem profissionais? Ou é a mística olha, onde o Rei Pelé nasceu, só nascem realmente talentos, entende? Onde ele jogou. Isso procede ou não? Não, vou ter um pouquinho de tudo. Tem um pouquinho de tudo aí. Realmente o Santos está chancelado como um revelador de grandes craques. A maneira como eles selecionam jogadores na equipe santista é uma maneira especial. Há muitos anos eles valorizam o talento acima de tudo, e logicamente, assim como outros clubes também revelam, nós temos clubes aí que com revelação de jogadores muito interessantes, o Santos também revela. O trabalho de base deles é muito parecido com o de que o Brasil todo faz. Eu diria, eu até arrisco a dizer que tem clubes brasileiros que trabalham melhor na base do que o Santos, do que o Cruzeiro, do que outros clubes, mas que eu acho que ficou essa marca, sabe, essa mística. Se você pegar mesmo o número de jogadores, assim, o Santos teve o Robinho, teve aí o Neymar, o Robinho, o Neymar, e o Robinho e o Neymar, tira Pelé, tá? Pelé, Edu, Mengal, enfim. Então, assim, talentos diferentes mesmo, e que fizeram muito sucesso, foram esses dois, e grandes outros jogadores, assim como o Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Atlético, Palmeiras, Inter, revelam também. Então fica essa mística realmente do Santos. É um grande clube, é um clube chancelado por essa marca. Ô Drubski, agora a gente sabe aí dessa questão da pandemia, né? Tá atrapalhando financeiramente os clubes, enfim, todo mundo. Mas a preocupação maior do torcedor do Cruzeiro é o seguinte:
Como é que vai ser feito? Ó, esse mês agora, a gente sabe, tem a questão dos salários, né, que estão atrasados, tem a questão das ações que foram movidas por outros clubes na FIFA, que o Cruzeiro terá que pagar agora esse mês, e também a gente sabe dessa preocupação em reforçar o time. E como é que fecha essa conta, Drubski? É muito boa pergunta e difícil de ser respondida. Eu precisava de ter mais uns 4 dirigentes aqui do clube para me ajudar a responder cada uma dessas fases, desses pontos da pergunta. Mas eu vou começar pelo último. Primeiro, o nosso treinador, a nossa comissão técnica, o nosso diretor de futebol consideram o elenco do Cruzeiro um elenco muito bom, muito qualificado. Se a gente fizer uma retrospectiva dos últimos jogos, nós temos muitos jogadores aí que nem estrearam ainda ou reestrearam. Tem jogadores que entraram no último jogo que o Cruzeiro fez e não pode considerar isso uma estreia. Então, assim, o Adilson sofreu um pouco por estar recebendo jogadores assim, um atrás do outro, e não conseguiu encaixar todos, enfim. É a mística dos 3, 4 primeiros meses do clube no futebol brasileiro, onde você está ali reformulando o elenco e não consegue encaixar em curto espaço de tempo, e aí muitos treinadores sofrem com isso. Além disso, nós tivemos também a transição, nós estamos passando por 2 pandemias, o Cruzeiro está passando por 2 pandemias, né? E concomitantes. Quer dizer, como se não bastasse o grande problema que nós pegamos de ter de queda de divisão, readequar a condição salarial de alguns jogadores que nos levaram à justiça, jogadores que não queriam ficar, dificuldade financeira, ainda veio 1 mês e meio depois, 2 meses depois veio esse problema da pandemia. Então, realmente foram situações. Nós estamos muito felizes com o elenco que temos. Vamos trazer aí, além do Regis e do Patrick Bray e do Lucas França, nós vamos trazer aí mais 2, 3 jogadores e nós teremos um elenco muito qualificado. Agora vamos treinar, vamos fazer com que isso aconteça. Condições financeiras. Eu sou menos capacitado para te responder com qualidade. Mas eu acredito, assim como é o que eu escuto dentro do clube, que a eleição de um presidente, ela coloca o clube num caminho, né? Então a gente espera que a partir de 1º de junho o Cruzeiro tenha alguns caminhos melhor desenhados. Quer dizer, o conselho gestor que está ali, olha, eu não vi ninguém falando um A, nem da mídia, nem de gente interna ali no clube com as quais eu convivo, falando mal da intenção dessas pessoas e do trabalho dessas pessoas. Eles pegaram uma bomba muito grande nas mãos e estão tentando administrá-la, desligá-la para poder a coisa andar. Então eu acredito muito que financeiramente o clube vai caminhar. E nós temos feito, Adroaldo, com os nossos jogadores, com os nossos funcionários, reuniões tete-a-tete, onde a gente está abrindo o jogo. E nós temos recebido até de alguns jogadores com perfil de capitães e que estão se expondo perante os companheiros, dizendo da admiração que tem dessas pessoas que estão lá à frente dos problemas e vendo a dificuldade que eles também estão vendo, e estão todos dando a cara, buscando, tentando resolver. Então, acreditamos que nisso, o que mais nos faz acreditar é o tamanho dessa instituição, o tamanho do clube. O clube é muito grande, é muito forte, e não vai ser 2 pandemiazinhas, entre aspas, que vai nos tirar dos nossos objetivos, que é voltar a patamares mais altos de competitividade. Você falou aí, Drubis, Ô, Mário, perdão, só para complementar, você falou então que vocês, né, avaliaram, o próprio Enderson avaliou o elenco e considera o elenco tecnicamente satisfatório. Mas o que dizer então, por exemplo, de jogadores experientes, como Fábio, o próprio Edilson, o próprio Robinho, o próprio Marcelo Moreno, que eles em entrevistas a alguns canais, até com a gente mesmo, eles falaram que com esse time eles veem uma certa dificuldade no Cruzeiro conseguir, que a prioridade é o acesso para a Série A. Que com essa base que está montada hoje, o Cruzeiro teria mais dificuldade, que o Cruzeiro deveria sim, se reforçar mais. O que dizer em relação a isso, então? Exatamente, e é justamente isso que nós estamos fazendo, e nós já conversamos internamente, diretamente com os jogadores, em reunião,
batemos um papo e todos eles também disseram que não foi bem assim, que eles não quiseram dizer bem isso, e deram suas opiniões. Nós jogamos aberto e nós estamos trazendo alguns jogadores. Agora, dizer, por exemplo, que a dupla de zaga, essa dupla de zaga que Ramon e Marlon jogaram, é muito pouco. Ariel Cabral jogou? Sem ritmo nenhum. Jean jogou? Não jogou. Não. Se o Dodô vier, jogou? Não jogou ainda. O Marcelo Moreno não estreou. Jogou. Então, assim, quem? Robinho não estreou. O Angulo também. O Angulo ainda não veio. Então, assim, eu acredito que esse externar de opinião dos jogadores, nesse sentido, foi mais, assim, uma ânsia de querer ajudar, uma preocupação, e eles ali... Coisa de momento também, né, Drubis? Que naquele momento, aquele jogo jogado ali, aquilo que foi mostrado naquele momento em campo, né? Exatamente. Então, eu acho que as coisas vão chegar a um bom termo e a nossa equipe vai assentar uma qualidade de jogo. Não estou aqui querendo passar açúcar na boca do torcedor cruzeirense, não. Eu sei que o torcedor é muito esperto, muito inteligente, ainda tem vocês para ajudar a orientar, então, assim, não dá para ficar brincando com eles. Mas nós temos um bom time, nós vamos construir um bom jogo, porque nós temos um dos melhores treinadores do Brasil conosco. Drubis, nessa situação que está hoje o mundo, essa pandemia, o campeonato vai voltar, o Cruzeiro vai jogar a Série B e vai jogar sem torcida, nem de um lado nem do outro. Isso vai aliviar um pouquinho a pressão dos jogadores ou você acha que não vai acontecer nada? Eles vão tocar o barco aí? No primeiro momento, até para não perder esse raciocínio, porque a gente tem várias possibilidades no futebol. No primeiro momento, eu acho que pode até ser, até para que dê tempo para o Anderson acertar a equipe e tal. Mas nós, dentro do Cruzeiro, inclusive jogadores, eu já externei isso, nós estamos, assim, almejando e vislumbrando, melhor dizendo, jogos na reta final, da meio para lá na Série B, com Mineirão lotado. Mineirão fazendo frente a jogos da Série A, só com torcida cruzeirense. Então, assim, lotando estádio, eu tô almejando isso, eu tô querendo isso, tô vendo isso. Então, assim, os jogadores do Cruzeiro que estão ali não tem receio de jogar com o estádio lotado. Então, assim, pode ser, pode, mas acredito que vai ser mais uma situação, assim, de necessidade do que opção nossa. Então, vamos encarar o campeonato da maneira que vier e vamos subir. Mas mesmo com os estádios, a maioria dos jogos vão ser de portões fechados, pelo menos no começo, né, Drubis? Que a expectativa é essa. E o Cruzeiro tem uma punição aí de alguns jogos com portões fechados para ser cumpridos. Já existe uma definição se esses jogos vão ser cumpridos, poderão ser considerados como cumpridos nesses no momento de pandemia, né? Ou após liberar a torcida, o Cruzeiro tem que completar X jogos com portões fechados? Não sei, sinceramente não foi discutido. Tem tanta pauta de assuntos prioritários para serem discutidos que nós não discutimos sobre isso ainda. Nós conversamos muito sobre o retorno nosso de treinamentos a partir de segunda-feira passada, que terminou as férias obrigatórias, né, que a gente foi obrigado a conceder ao elenco. A gente conversou muito e falando assim, poxa, só do jogador estar pensando em treinos, a cabeça já muda, né? A gente já cria um novo ambiente no clube. E na reunião que fizemos segunda-feira, os próprios jogadores externaram isso. Poxa, que bacana, que bom que vai ser a gente voltar a treinar com o controle dos nossos preparadores, dos nossos treinadores. Então, assim, eu acho que a seu tempo nós vamos ter essas certezas e podemos informar. Robertão Abracadabra está pedindo para falar. Pode fazer sua pergunta, meu querido. Ô Drubski, bem-vindo ao 98 Futebol Clube, Cadabrão velho de guerra, te perguntando aqui. Eu tinha uma dúvida, não sei se você pode me ajudar. O jogador recebe salário e direito de imagem. Agora que estão aparecendo menos durante a quarentena, você consegue regular o direito de imagem aí, já que CLT não dá para cortar? Ou não pode falar isso? O que acontece? Nós estamos, a exemplo de todos os clubes brasileiros, nós estamos procurando um caminho que atinja menos os nossos colaboradores, os nossos atletas. Então, assim, a princípio não se almeja absolutamente nada
em diferenciar CLT de imagem. Nós não temos condições, isso já foi externado, não temos condições de cumprir sem o auxílio de algumas prerrogativas da medida provisória, de cumprir nossas obrigações. Isso está sendo tratado diretamente com os jogadores, por questões éticas, por enquanto não tratarmos com os jogadores aquilo que realmente será feito, a gente não vai externar, mas não tem essa diferença, sabe, de direito de imagem e CLT. Nós estamos vendo com o custo futebol Cruzeiro está tanto, e nós vamos tentar reduzi-lo e fazendo as medidas que na nossa cabeça, né, no setor financeiro, administrativo do clube, se encaixar melhor, para ferir menos o nosso pessoal, os nossos atletas, né, e é o que vamos fazer. Ô Drubski, não foram duas, foram várias mensagens aqui no WhatsApp de torcedores do Cruzeiro, perguntando sobre o Zé Eduardo. O atacante Zé Eduardo teve poucas oportunidades, tem números muito bons. Os torcedores estão querendo saber se ele vai ser aproveitado, se ele vai ser testado pelo Enderson Moreira, como é que tá a situação dele. Num primeiro momento, a gente acredita que os jogadores que compõem as posições que o Zé Eduardo joga nos atendem. Mas a gente acompanhou, eu tenho todas as participações do Zé Eduardo no Vila Nova, a gente acompanhou bem os 4 gols que ele fez, os lances, edição de jogos inteiro, e a gente acha que ele a gente pode explorar o potencial dele e esse histórico dele recente, emprestando por mais uma vez pelo menos, e acompanhar de perto. Então, nesse primeiro momento, a nossa ideia fazer com que o Zé Eduardo continue performando e ganhando espaço, porque nós temos muitos jogadores jovens como ele, e também já ocupando espaço ali na equipe principal. Então é uma questão de racionalidade. São muitos jogadores parecidos e a gente tem que fazer as opções, e talvez ele não permaneça conosco ainda nesse primeiro momento, junto ao elenco principal. Tá certo. O Ricardo Drubis, que é o nosso convidado hoje aqui no 98 Futebol Clube, diretor de futebol do Cruzeiro. Quem pediu para fazer a pergunta, eu vou pedir só o seguinte: faça a pergunta, a gente vai só pagar 2 boletinhos rápidos aqui e o Drubski responde na volta. Pode ser? Pode ser, Drubski? Tranquilo. Bom, então vamos lá. Ô Drubski, a gente sabe então que o Cruzeiro busca reforços para as laterais. Vocês têm trabalhado de maneira bem sigilosa, até para evitar aquele leilão que a gente sabe que acontece. Agora tem um nome aí que o torcedor do Cruzeiro vem ventilando, a gente ouviu até de outros companheiros lá do Nordeste, o seguinte: o Nino Paraíba, o lateral direito aí do Bahia, ele apareceria como um desses prováveis nomes para reforçar o Cruzeiro? O Nino Paraíba foi um atleta, quando eu treinador, ele foi atleta meu lá no Vitória, ele foi atleta do Enderson. Ele é um jogador que nos atenderia muito bem, eu falo sem problema, porque ele já foi tirado do nosso foco. Eu até tinha que esperar para responder depois. Não tem problema, Drubis, porque eu vou fazer uma outra para você responder depois. Mas pode concluir, não tem problema nenhum. Então, assim, a gente tinha a intenção, mas conversei com o Diego Serri, que é o diretor do Cruzeiro, do Bahia, e não há possibilidade de trazê-lo agora. Ele até não descartou a possibilidade futura, mas não haveria. O Enderson gosta muito dele, eu também gosto. É um atleta de muita qualidade e é muito competitivo, enfim. Mas não está nas nossas projeções agora por impossibilidade dele de vir. Ótimo. O Drubski respondeu aí a pergunta do Adro. Eu vou deixar uma outra, então, antes da gente fazer um break rapidinho aqui. Lá no Rio, Drubski, já estão dizendo que a volta do Fred ao Fluminense está encaminhada. Depois você conta pro torcedor como é que tá essa negociação, essa situação do Fred com o Cruzeiro, para
pra ele, quem sabe, voltar ao Rio, ao Fluminense. Ô Robertão, vamos falar da FUMEC também, porque o futuro do seu time no campeonato não depende de você, mas o seu futuro quem faz é você. Por isso, inscreva-se para os cursos de pós-graduação à distância da FUMEC, não é isso, Roberto? Exatamente, são MBAs na área de gestão e o curso de psicopedagogia, tudo com a mesma qualidade dos cursos presenciais, só que com a flexibilidade de tempo e local. Você que escolhe quando e onde estudar. Boa! Já pensou no seu futuro? Então acesse pós.fumec.br e inscreva-se. Pós-graduação FUMEC 2020, o futuro que se prepare para você. Intervalo rápido e a gente volta com o diretor de futebol do Cruzeiro, Ricardo Drubski. Eu falei do Fred aqui, o Iguinho ficou todo eriçado. Opa, pera aí, Gotep. 3 milhões, velho. Ei. 98 Futebol Clube. De volta com 98 Futebol Clube. Igor Tepe, fala da Facilita Brasil, que o Ricardo Drubski, diretor de futebol do Cruzeiro, é o nosso convidado hoje. Vai responder essa questão do Fred aí, hein? Fred tá voltando pro Fluminense, tá tudo certo com o Cruzeiro. Do que pé que tá? Pois é, então vamos falar porque o número de pontos vale na disputa de campeonato, mas na hora que você tem ali a sua pontuação beirando os 20 na CNH, filhão, você está ferrado. Não tem escapatória. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come, tá? Chega a cartinha pra você entregar a sua CNH mesmo no Detran. Então, se você levou multa injustamente e aí tá com excesso de pontos na carteira de motorista, entre em contato com a Facilita Brasil, porque você tem direito à defesa. A Facilita vai protocolar o recurso e ainda parcela tudo em até 12 vezes pra você. WhatsApp, tome nota para que você se vire, você não é quadrado, se vira aí junto com a Facilita. 994525005, 994525005, e o site é o facilitabrasil.com. Falou e disse, Guinho. Ricardo Drubski, o Fred com o Fluminense, com o Cruzeiro, já há uma coisa adiantada, ou pro Cruzeiro não chegou nada ainda? Olha, eu não tenho informação sobre isso ainda. Uhum. A gente sabe das intenções, até porque a gente conhece o empresário, a gente tem o empresário tem contato conosco, a gente fala, mas não temos assim ainda uma definição. Essas questões que estão mais dependentes de ações jurídicas, né, estão mais entregues a um outro setor do clube. Então, assim, alguns jogadores estão solucionando a sua situação de saída, resolvendo os seus problemas. Então, assim, eu estou mais envolvido com o elenco que vai ser aproveitado pelo Cruzeiro, e estou dando respaldo para o treinador e a comissão técnica, e é em cima disso que estamos fazendo. Eu espero o Fred, uma figura, é um ídolo da torcida e essa coisa toda, que ele e Cruzeiro encontrem o melhor caminho para dar promover esse desfecho sem grandes traumas. Parece que a intenção dele é essa também, a do Cruzeiro também, só que entram valores, né, valores altos, né? Então isso tem que ser feito de uma maneira muito delicada, muito, muito inteligente, para não ferir nenhum dos lados, né? E é o que está sendo feito pelo Cruzeiro, e muito bem. Ô Drubski, todos os clubes brasileiros, eles acabam precisando negociar jogadores para fechar ali a conta no final do ano com o mais perto possível do 0-0, porque lucro raramente um clube brasileiro tem, né? E a venda de jogadores, ela passa a ser fundamental. Como que o Cruzeiro está trabalhando isso? O Cruzeiro tem alguns jogadores no elenco, alguns jovens que já têm essa valorização, já tem até algum tipo de sondagem. Kaká, Edu, Thiago, Maurício, já existe algum planejamento de valorização desses atletas, ou já existe alguma proposta para que o Cruzeiro consiga também diminuir um pouco esses problemas financeiros imediatos, né? Tem uma dívida enorme para pagar na FIFA esse mês, parece. Nós temos um elenco de jogadores, eu diria assim, nós temos a categoria sub-14, temos categoria sub-13, sub-12, que estão sendo disputadas num nível diferente, num nível mais de jogadores de Belo Horizonte, mas também com ótimos talentos. Eu diria que de 14 a 40, nós temos jogadores
até porque eu estou pegando um pouquinho do cheiro da idade do Fábio, né? Porque então nós temos muitos jogadores interessantes. O que a gente tem que ter cuidado, Igor, é que nesse momento de fragilidade do clube, dos clubes no Brasil, né, momento de necessidade financeira, a gente não perca qualidade na negociação, não perca poder de barganha, né, para poder negociar bem os talentos. O Cruzeiro é exemplo de muitos grandes clubes brasileiros, tem ótimos jogadores dentro do seu elenco, profissional e de base, e a gente, lógico que não está fechado a negociações. Agora, essa frase que você falou no início, eu assim, lido com ela desde sempre, né? São quase 40 anos de futebol, e sempre quero contrariar, quer dizer, o clube bem gerido, ele não precisaria, clube brasileiro, de vender jogador por necessidade de fechar suas contas. Eu acredito muito nisso, né? O grande problema é que todos os fatores de pressão que estão à volta da administração técnica e mesmo administrativa financeira dos clubes faz com que as coisas nem sempre aconteçam como deveriam ser. Então eu vejo, por exemplo, a necessidade de clubes brasileiros, médios, pequenos e grandes, não fazerem trocas abruptas de treinadores, não vender jogador por vender, não trazer jogador por trazer. Só de você não trocar treinadores, você já tem uma linha técnico-tática que te conduza. Agora, vai segurar um treinador com 3, 4 derrotas no início do ano. A partir do momento que você muda o treinador, você muda tudo. Então, eu não estou dizendo que nós tenhamos aí na prateleira de treinadores brasileiros os melhores treinadores do mundo, assim como em Portugal, na Inglaterra. A Inglaterra hoje é um país do futebol e tem 1 milhão de treinadores estrangeiros lá dirigindo as suas principais equipes. 1 milhão, logicamente, né, uma maneira figurativa de falar. Mas nós temos treinadores de qualidade demais aqui no Brasil, mas essa pressão, essa necessidade por vencer ontem, por começar ontem, faz com que os clubes cheguem nas condições que estão. Então acaba contratando sem necessidade ou por necessidade de aliviar a pressão, e aí a gente vai construindo elencos que não têm identidade com o treinador que chegou, e essas coisas todas. Então o que eu espero é que o Wenderson seja o nosso treinador por 1, 2 anos e que a gente consiga construir um elenco tecnicamente bastante bom, que dê orgulho ao torcedor e que a gente vá estabilizando a condição financeira, administrativa e financeira do clube, conforme a equipe vá andando bem nas competições. Até por conta de uma declaração do próprio Adilson, o Adroaldo talvez vá refrescar minha memória melhor. Quando ele saiu, ele saiu falando, não, mas é porque a situação do clube era uma situação ruim, eu tinha que colocar o Kaká porque o clube quer vender o Kaká, eu tinha que colocar o Maurício porque o clube precisava vender o Maurício, o zagueiro bom... O Kaká não é o meu melhor zagueiro, o melhor zagueiro era o Edu. O melhor era o Edu, não é o Kaká não é o meu melhor zagueiro. Então por isso que eu perguntei se existe que acaba sendo uma pressão pro treinador e que acaba tendo também uma perda técnica, né, o Ricardo, se existir mesmo essa pressão para vender um jogador ou outro. É importante dizer que isso é uma opinião do Adilson, né? E chega um outro treinador e acha o Kaká o melhor zagueiro do Brasil, por exemplo. Então, assim, tem essas situações realmente. Mas eu, assim, como treinador de origem, vocês acompanham os meus posts aí, que eu costumo explorar um pouquinho da internet e das minhas literaturas. Eu valorizo muito o papel do treinador porque é um grandíssimo tiro no pé que nós, futebol brasileiro, nós, comunidade de futebolística brasileira, cometemos, porque o treinador, na minha visão e na visão assim do pensar corretamente a gestão da construção de um jogo, ele é o que representa a essência do jogo, que é a ação coletiva. Ele está ali para pensar em todos, ele está ali para ver todos, e infelizmente nós não damos o foco necessário ao jogo, nesse negócio que anda em volta do jogo. O jogo para nós não tem o valor que deveria ter. Olha para você ver, o que nós não temos hoje? O jogo. Perdemos torcedor,
patrocinador, a mídia também perdeu, jogador está perdendo, profissionais do futebol estão perdendo. Por quê? Porque não há jogo. Porque não há jogo. Então, assim, é o jogo que faz o torcedor ir a campo, é o jogo que faz o torcedor comprar produto, é o jogo que faz a televisão vender produto, é o jogo que faz vocês existirem, a mim existir, a jogador existir. Então o jogador não vale nada, Ricardo. Todos nós temos o nosso valor relativo. Agora o jogo é supremo. Uma fábrica de picolé tem o picolé como produto principal. Precisa de uma boa geladeira, de um bom fazedor de picolé e de um bom vendedor. Mas o picolé que é a coisa principal. E o principal nosso é o jogo. Então a nossa gestão hoje não, já de anos, no futebol brasileiro, tem dirigentes, tem pessoas que nem sabem o que é o jogo. O jogo não. Tem jogador que erra, jogador que acerta, treinador que erra, treinador que acerta. E vamos seguir o barco. Botar um Ricardo, como conhecedor do futebol, você sabe que na década de 60, 70 e até finalzinho dos 80, jogadores ficavam 10 anos, 12 anos. Não é o caso do Fábio aí que está 10 anos no Cruzeiro, ou 12, não sei. Claro. Porque talvez não tinha essa, como diz o Gilbert, essa sanha toda de fora para buscar o cara. Como a China chega e fala assim, eu vou te dar metade da Europa, vem para cá. Que você monta um time e hoje o cara desponta 3 meses no seu time, olha eles buscando ele do seu time, desfalcando você e arrebentando você. Nós tivemos possibilidade de ver vários jogos, ainda continuamos vendo em reprises, mas assim, jogos emblemáticos, Copa de 82, Copa de 70, né? Copa de 94 também, 2002. Jogos emblemáticos. Você vê a Copa de 70 com o treinamento tático naquela época, era coletivo e nada mais, e resenha de jogador, de treinador. E o nosso time jogava agrupado para defender e para atacar, não com o nível de agrupamento que existe hoje no futebol moderno, futebol de qualidade moderno, né? Mas já tinha isso. E o que fazia principalmente? É você ter times jogando juntos durante muito tempo. Então, Flamengo era o Flamengo do Zico, mas era o Flamengo do toque de bola também. O Cruzeiro era o Cruzeiro do Tostão, do Evaldo, do Seu Lopes, mas era o Cruzeiro do toque de bola também. O Atlético era o time do Cerezo, era o time do Reinaldo? Mas era o time da raça, era o time daquele time que jogava assim, assim, assado. E Inter, São Paulo, Santos, Palmeiras, enfim. Agora o futebol brasileiro hoje, o Vasco é o time de quem? O Cruzeiro é o time de quem e do quê? O Atlético é o time de quem e do quê? O Palmeiras é o time de quem e do quê? Então nós só o Flamengo tem uma identidade clara hoje, mais clara, né, Drubski? O Flamengo se encontrou, o Grêmio se encontrou, não ao nível do Flamengo. O Bahia se encontrou no início da competição brasileira do ano passado, mas depois, por ainda não ter uma consistência, pelo Roger estar buscando ainda uma maturidade, aquela coisa toda, se perdeu, perdeu um pouquinho. Então, assim, nós precisamos voltar a encontrar essa identidade, porque o futebol brasileiro não é só jogador, o futebol brasileiro é toque de bola, o futebol brasileiro é envolvimento, o futebol brasileiro é muito mais do que isso. Ô Drubis, você acha que isso é viável, conseguir encontrar, no caso, essa identidade que você está falando, que isso seja, vamos supor, o Cruzeiro tem as características que o torcedor gosta, que é um time de toque de bola, é o famoso rápido e rasteiro, é o ataque do Cruzeiro, e, por exemplo, o Adilson Batista, ele questionou muito isso em relação, por exemplo, à categoria de base, igual a gente sabe das dificuldades que ele teve, quando ele assumiu, né, quando ele virou o ano, ele não sabia quais jogadores ele poderia contar, tinha jogador que ele não tinha certeza se jogaria ou não, jogador indo para a justiça, teve que subir categoria de base, ele deu até um graças a Deus, entre aspas, quando o Cruzeiro foi eliminado da Copa São Paulo, porque os garotos puderam fazer parte para estar completando o treinamento, e uma reclamação que ele fazia muito era, segundo ele, alguns jogadores, que se espera muito deles, enfim, eles subiram, mas muito imaturos, questões assim de posicionamento, coisas técnicas que são primárias, de acordo com o Adilson Batista, ele disse isso, né, para muita gente. O que está faltando para poder vir desde a base até o profissional, né, com essa característica do time, e também em relação a essa questão da categoria de base que você conhece tão bem, o que o Cruzeiro precisa fazer, que já deu certo lá atrás, o que ele aprendeu aí com os erros, para que lá na frente possam revelar jogadores já mais, entre aspas, preparados para o profissional? Essa pergunta ela cabe para todos os clubes brasileiros, porque as dificuldades são as mesmas.
E essas perguntas que vocês fazem são perguntas assim para a gente fazer um fórum de debates, de discussões, para encontrar, para poder encaminhar algumas soluções. O que eu vejo assim, eu falei isso até com a Adilson. Adilson, a base do futebol brasileiro de 20 anos atrás era muito diferente do que é hoje. Hoje o garoto, uma das coisas que mais me estranhou, e eu fiquei 3 meses na base do Cruzeiro, agora voltando, depois de 12, 14 anos longe da base, o que eu mais achei, o que mais me causou espanto foi a valorização dos jogadores de 9 a 13 anos. Valorização mercantilista, valorização monetária. Há um mundo de pessoas à volta de pequenos craques como esses. E a gente sabe pela literatura e pela prática que são garotos que podem chegar aos 16 e blá blá, não deu nada. E você está ali embaixo discutindo valores, discutindo se fica, se não fica, sem nenhum vínculo federativo ou profissional que segure, até porque nós temos uma legislação que nos permite fazer contrato de formação a partir dos 14 e contrato profissional a partir dos 16. Então, assim, você imagina a cabecinha de um menino de 12, 13, 14 anos que já tem... Igual o Estevão, né? Já tem um pelotão de pessoas à volta dele. Você imagina a cabecinha desse menino quando chegar aos 18 anos. Então é o que eu falava com a Adilson. Adilson, atenção, nós não vamos ter hoje no futebol brasileiro nenhum jogador, ou quase nenhum jogador, chegando pronto para competir. Eu tive o mesmo problema quando o Guilherme, campeão da Copa São Paulo conosco, o Anderson, treinador, e eu, diretor, fomos campeão da Copa São Paulo, artilheiro da Copa São Paulo, Dorival Júnior reclamou que o Guilherme não estava pronto. Foi assunto para eu chegar lá com o Maluf, sentar com o Dorival. Olha, realmente ele não está pronto, porque ele é jogador de base, ele chegou aqui ontem. Então tem que haver uma abertura de porta. Quando eu digo isso, abertura de porta para que... Eu já fui treinador de equipe, onde o garoto de 18 anos que eu subi estava sendo pressionado pelo jogador profissional da posição dele, para que ele não treinasse bem. E com muito tapa na orelha dele, no bom sentido, eu tirei dele o que ele estava sofrendo, porque eu briguei para te subir e você não resolve. Então, assim, várias coisas atrapalham ou interferem no rendimento da base brasileira. Quantos casos nós temos de jogadores que não jogaram aqui, mas jogaram lá? Jogadores que não jogaram aqui, mas jogaram no outro clube. É justamente porque chegam uma condição, adquirem um amadurecimento um pouquinho depois. Então, onde está o problema, Ricardo? Então vamos resolver esse problema. Não se resolve. Não se resolve a médio prazo. Só vamos resolver quando tivermos um foro que pensa futebol brasileiro no Brasil, com membros da imprensa, membros da direção estatutária, membros da direção executiva, membros do jogador, membros dos treinadores, representantes, enfim, um foro de debate e de discussão dos problemas com poder de decisão. Muito bom. Porque aí... Pode concluir, Drubs. Porque aí você teria soluções. Nós temos que... Olha... Está provado que futebol, o Campeonato Mineiro, a própria Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Verde, estão comprometidíssimas. Mas nós não podemos terminar porque nós temos as federações. Então, assim, o futebol brasileiro está preso a muitas amarras que não nos permite evoluir tecnicamente ao nível dos jogadores que nós revelamos e dos profissionais também. Muito bom, Ricardo Drubski. Vamos procurar. Só um segundinho, padrinho. O diretor de futebol do Cruzeiro bate o papo com a gente. Vamos falar aqui da quarentena do bem, Gorté? Você está lembrando aí que o uso de máscaras é obrigatório em Minas Gerais para evitar a propagação do novo coronavírus. Verdade. Né? E no Lotelier, o ateliê da Lola, você encontra máscaras reutilizáveis com várias estampas para se proteger e com estilo, Igor Tepe. Pois é, legal demais. Todo mundo aqui na 98 usa as máscaras da Lola. Elas são feitas com dupla camada de tecido 100% algodão e podem ser lavadas com água e sabão, como recomenda, né, Gilberto? A OMS. Então faça o seu pedido pelo Instagram, gente. É muito simples. O Instagram é o Ateliê da Lola. Olha que fácil.
@o Ateliê da Lula e veja a disponibilidade de entrega aí na sua região, tá, filhão? Você quer conhecer outros produtos e empresas que estão fazendo a diferença nessa quarentena? Então liga lá na 98 e siga a 98 no Instagram, @Rádio 98 Oficial, e confira os posts da Quarentena do Bem. Ô Padrinho, você vai fazer a pergunta pro Drubski e a gente vai fazer mais um intervalo rápido e na volta vamos ter uma rodada rápida com perguntas dos torcedores também, que gravaram mensagens e mandaram aqui no WhatsApp para o Drubski, ok? Tranquilo. Ô, Drubski, você estava falando a respeito dos meninos aí de 9, de 10 até 13 anos que estão começando no futebol e tal, e alguns pais acham que realmente o menino vai ser o Cristiano Ronaldo, vai ser o Messi e tal, e esses meninos, a pressão do pai é tão forte em cima dos meninos, que os meninos é bem capaz de sair você pergunta o menino tá com fone de ouvido, aquele importado, dois chuteiros, uma de cor de cada lado, e ainda para falar assim, conversa com o meu empresário aí. O Drubski vai falar dessa realidade que é a realidade de muitos clubes no Brasil. Depois desse intervalo muito rápido aqui no 98 Futebol Clube. A gente já volta e manda sua pergunta, hein? 98 Futebol Clube. De volta hoje recebendo o Ricardo Drubski, diretor de futebol do Cruzeiro, nosso convidado especial na live especial desta quinta-feira. Oi, Igor Tepe, a gente vive momentos difíceis, mas a generosidade do brasileiro ainda nos dá esperança, meu amigo. Sem dúvida. Né? Em várias partes do Brasil, voluntários estão levando água e comida de graça para as pessoas que passam horas na fila da Caixa para tentar receber o auxílio emergencial, meu amigo. Olha que notícia legal. Júlio, notícia boa, até melhora o humor, né? Faz o dia ficar mais leve, a gente fica um pouquinho mais relaxado diante de tanta coisa ruim que o pessoal bombardeia a gente, né? E esse é o trabalho do Universo AGV, tá? Dar essa amenizada para você, transformar notícias difíceis em notícias, bem melhores. E eles são especialistas na hora de proteger o seu veículo, seja um carro, uma moto, um caminhão, contra colisão, furto, roubo. Na hora da dificuldade, conte com o Universo AGV. Ligue 3010 5555, 3010 5555 ou acesse universoagv.com.br. Universo AGV, proteção veicular. Para você, a melhor notícia. O Pantufa mesmo veio de moto trabalhar, você viu? De moto? Ele escondeu o capacete debaixo da blusa, você não percebeu, não? Você tá doido. Essa quarentena tem feito mal a ele, tá gordinho, hein? Estou de dieta, Gilbert Campos. Dieta? Chega aqui, aí chega um baguete com aqueles condimentos todos lá que fica fedendo na sala da redação inteira. Meu não Deus. Tem jeito. Realmente não tá bom não, viu? Ô, Padrinho, vamos retomar com o Drubski aqui, porque você fez uma pergunta dos Cristianos e dos Messis da vida. Sim. Aí, na ida pro intervalo. Retoma, por favor, repita pra quem tá chegando agora, lembrando que a audiência é rotativa do rádio, muita gente ligando o rádio agora. Claro, Ricardo, você como um homem bem experiente nessa área de mexer com um jogador e principalmente essa garotada mais jovem, a pressão que passa um menino de 9 anos que chega lá que é bom de bola. Você vê assim, nossa, esse menino é diferente pra caramba de todo mundo ali, mas a família em cima, olha, você vai ter que acontecer, a única esperança nossa é você. Aí o menino fica com a casa em cima dos ombros. Como é trabalhar a cabeça do menino? É difícil, não é fácil não, tem famílias e famílias, a gente vê, tem uma reflexãozinha que eu fiz assistindo agora a vida do Michael Jordan, num documentário do Netflix, e vi vários detalhes assim, e fiz um paralelo, porque o que a gente aprende ao longo dos anos na literatura e na prática? Que o talento, aquele algo mais, aquela preciosidade que faz as diferenças entre os grandes, entre o talentoso e o com mais talento e com menos talento, ele precisa de muitas condições que convirjam para que ele se desenvolva na plenitude. Então Pelé e Michael Jordan tiveram famílias bem constituídas, respeitavam pai e mãe, não eram paupérrimos, eram pessoas de uma vida simples, mas muito bem, praticaram desde cedo, viraram tinham um talento preciosíssimo e chegaram a níveis de altíssimo grau. Me parece que não foram cobrados. O pai do Michael Jordan, ele até desafiava muito o Michael Jordan, falando que ele não seria nunca igual ao outro irmão dele, e o Michael, porque tinha essa força interior dele, ele procurava se desafiar toda hora,
Então, assim, o Dondinho, pai do Pelé, Pelé com 15 anos já era Pelé, né? Guardando as devidas proporções. Então, as coisas foram caminhando, o mundo não era globalizado como é, o mercado, como você mesmo mencionou, não atacavam as nossas preciosidades como atacam hoje. Redes sociais. Então, assim, exatamente, nós vivemos um movimento bastante peculiar, quer dizer, jogadores de 15 anos, 16 anos já estão sendo negociados, quando não vão já para a Europa com família e tudo, com a desculpa, com pretexto de dar emprego para e o menino começa a se desenvolver nesse ou naquele clube, mas enfim, são coisas difíceis de você, o cara sai de uma realidade paupérrima para uma realidade de luxo extremo, então não é fácil, eu poderia chegar aqui e falar que temos que cuidar do lado homem, do lado humano, todos os clubes cuidam com seus problemas, mas nós somos um país em que está aí a fotografia do nosso Brasil, nós temos aí 1/10 da população brasileira não tem água na sua casa, 1/10, eu ainda acho que está subestimado esse percentual, não tem água, né? Então assim, quantas pessoas vivem na linha da pobreza ainda no Brasil, né? E quando fala em pobreza vem ignorância, então aí de repente surge um menino talentoso e que vai começar a ganhar 10 mil reais por mês, coisa que era um horizonte distante de qualquer membro da família dele. Então eu não vejo, nós temos que melhorar muito nisso, o país tem que melhorar muito nisso, eu não consigo ver solução no futebol para isso, né? No futebol, a solução é uma solução mais abrangente, nós não precisávamos ter que tirar garotos nas peladas, nos campos de várzea, se nós tivéssemos uma educação, uma iniciação esportiva dentro das escolas, onde você ia nos colégios, clubes iam aos colégios fazer convênios com os talentos que estudavam naquele colégio e que se formavam. Nós temos vários exemplos. Quantos garotos nossos nesse Brasil não estudam, não têm acesso à escola, ou vão à escola só para comer, porque não tem comida em casa. Então, muitas vezes, o nosso talento do futebol, do atletismo e até de outros esportes vem dessa origem. Aí eu vou culpar o pai, que foi um miserável, que conseguiu dar um beijinho a mais, um beijinho gostoso na sua patroa e fez nascer um camisa 10 da seleção brasileira. Eu vou proibir esse cara de... Sabe, nós temos que mexer nesse entorno de uma maneira muito maior. Temos defeitos, temos problemas nos clubes, mas nós fazemos parte de uma sociedade que está cheia de problema. Então, difícil resolver esse problema. Olha, não é falta de tentativa. Eu, quando tenho as minhas conversas com os jogadores, sejam eles de base ou profissional, eu desafio, porque eu falo assim, quantas pessoas já falaram com vocês sobre isso, mas o falar adianta, gente? Falar adianta? Tem que haver coisas concretas à nossa volta para que os meninos nossos cresçam. O pai de um grande talento do nosso elenco de base do Cruzeiro falou comigo um dia, Ricardo, eu gostaria de ver um jogador brasileiro, futebol masculino, ser eleito 4, 5 vezes melhor do mundo. Ainda que seja a eleição do melhor do mundo é uma coisa meio, né, meio artística, meio glamurosa. Nossos jogadores, muitos talentos, terminam a carreira com 27 anos, com 28 anos. Chega, tá bom, né? Então, assim, quanto problema está envolvido nisso? Quantas coisas estão envolvidas nisso? Eu, Ricardo Drubis, vou saber responder uma pergunta difícil como você me fez? O próprio Ronaldinho Gaúcho foi assim, né, Ricardo? O Ronaldinho Gaúcho com 26 anos, já o Barcelona não queria ele mais, 27. Largou. Não queria ele mais. E para mim, é prateleira de cima, Ronaldo Gaúcho. Tinha acabado de ser campeão, melhor do mundo, né, ali, né? Naquela 2006 foi. Quando ganhou o segundo troféu de melhor do mundo, foi eleito pela segunda vez, 2006, né? Ele é de 80, e aí, 26 anos. E aí meio que largou. O professor Drubis que tá dando uma aula aqui de futebol e para onde deveria ir o nosso futebol e muitas pessoas estão... Né, Gilbert? Bom que se diga, nesse sobrenome eu disse, tá vendo? Não é qualquer um. Muita gente parabenizando aqui pela aula do professor. De futebol que tem é o livro do Ricardo Drubis. Não sei se tá disponível ainda à venda, Ricardo. Eu tenho uma edição já há bem mais tempo, mas é uma aula de futebol realmente.
Eu vou até falar depois disso aí. Calma, ô Lucha, é porque eu só quero abrir um minutinho aqui para o... Luxemburgo, então, que coisa linda. Com certeza. Não tão lindo assim, né? O torcedor mandou... Saber que é ele. O torcedor mandou muita pergunta aqui, assim, eu queria passar, o Robertão, pedir licença só para você e o Lucha, um minutinho só, para a gente também atender aqui aos ouvintes, aos torcedores. Pra pergunta do Fred, que chega aqui. Será que é o jogador? Não é possível. Será? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fred. Queria mandar um grande abraço pro Ricardo Drubski. Eu fui treinado por ele quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Ele inclusive me ensinou a dar uma cavadinha no goleiro, que eu faço até hoje aos 42. Sou atleticano, mas torço muito por ele, esteja ele onde ele estiver. Um abraço, Ricardo. Boa sorte, meu amigo. Obrigado por tudo. Ainda tentou se perfazer. Não, eu fiz uma cavadinha aos 42 minutos. O Fred foi um pivôzinho que eu tinha no Palmeirinha, aqui de Santa Efigênia. Na minha época de escola ainda, eu dava aula de futsal. E nós tínhamos esse time que disputava, era um sub-8. Fraldinha, se eu não me engano. E quem era o meu zagueiro, o meu back, né? No futsal, na época era back, o pivô, o ala. Então, o meu back era o Ruizinho, Rui Cabeção. Olha isso. Aí. Eram os dois. E o Fred jogava pra caramba, filha da mãe. Bom. Ó, tem mais recado aqui, ó, do Felipe também. Galera do 98 Futebol Clube, meu nome é Felipe, aqui do bairro Drive, em BH. Pergunta pro Ricardo Drubski aí, como é que ele recebeu esse convite aí do Conselho Gestor para estar fazendo parte do elenco profissional do Cruzeiro, e se esse é o maior desafio da carreira dele. Um abraço, fique com Deus. Muito, muito prazeroso. Eu tô, assim, apesar dos problemas, a gente tem trabalhado muito, muito, muito mesmo, mas eu tô muito, assim, orgulhoso de estar aqui, fiquei muito feliz. Se já estivesse na base, permanecido na base, eu já estava incrementando. Nós meximos na base, trouxemos Rogério Micali, trouxe o Gilberto para treinador do Sub-17, o Fabrício para treinador do Sub-13. Nós estamos com um elenco de treinadores, tem o Fabinho e tem o Guerreiro, que é o Sub-14. Nós temos um elenco de treinadores, então a gente já estava mexendo na base, e agora no profissional. Eu espero que Deus nos ajude, nos dê força aí para superar as dificuldades, mas eu quero muito permanecer. Espero que vocês entendam bem essa minha expressão. Gostaria muito de permanecer, porque estou muito confiante que a gente pode fazer coisas muito boas aqui no clube. Boa. Ô, seus trouxas da 98, Matheus Felipe de Santa Luzia aqui, ó. Não é Matheus, esse aqui é outro, essa pergunta é velha. É de um outro dia que não deveria estar aqui. Roberto, pode fazer sua pergunta. A gente de trouxa. Mas aqui nós somos assim, né, rapaz? Assim, a pessoa. Verdade. Eles gostam muito da gente. Agora que falou pro trouxa, joga pro trouxa mora aqui. Então vai você, Roberto. Drubski, qual que é o grande desafio na escolaridade desses garotos? Você citou muito bem que você tem que pegar o menino do campo de pelada e levar para dentro do CT, né? Então você vai ter que dar educação, moradia, alimentação e a educação, né? Enfim. E algum tipo de orientação para ele se tornar homem. A gente ouve todo jogador de futebol falar assim: eu cresci para ser jogador de futebol, não para ser homem. Qual que é o desafio na escolaridade dessa turma? Difícil também. Vocês hoje tiraram o dia para mim, né? Mas difícil. Já estamos aqui, né? Batendo um papo, tá bom. Aqui, vamos acabar com esse cara logo, né? Não, você tem conteúdo, professor. Um talentaço no Atlético Mineiro na base, um talentaço, e eu com aquele gás todo como gestor, e fulano de tal não quer ir pra aula. Falei, como não quer ir pra aula? Eu vou chegar nesse camarada e vou falar com ele tem que ir. E assim, o talento do cara, adorava. Coisa, não vou falar o nome dele, Igor, não vou falar. Depois você se vira passar. Depois você manda no WhatsApp. Depois eu mando no WhatsApp. Aí não vou, fui lá nele, meu filho, o que houve? Que tá vendo que você não quer ir pra escola? Tá lá a escola, seus companheiros estão indo, a Kombi leva, a Kombi traz, o livro tem. Não vou. Falei, como é que é? Primeiro assustei dele chegar pra mim, não vou. Eu falei, por que você não vai, cara? Não vou, não quero estudar. Não quero estudar. Aí eu fui diminuindo o tom de voz, falei, perdi, né? Perdi, não tem jeito mais de enfiar na goela desse menino. E aí fui reduzindo, e aí eu falei, psicóloga, chamei a psicóloga, nós vamos ter que tentar entrar por outras vias aqui, porque vai ser difícil. Não frequentou a escola.
não frequentou escola. E aí eu já tentei introduzir nos clubes, meninos com notas baixas não jogam o jogo de sábado, jogo de domingo. Vai fazer isso no Perde o jogo, brasileiro. o diretor vai em cima de você, filhão. Vai fazer isso no futebol brasileiro. Vai fazer. Como? Tá punindo a equipe, punindo o clube. Então, assim, é aquilo que eu falo, tá muito além da nossa esfera, sabe? E o mais triste disso tudo, seu Igor atleticano, é que o garoto mingou. Perdeu tudo. Mas chegou a virar? Virou e desvirou. Eu sei quem é, então. Cala a boca, não fala. Eu nunca mais entrevista pra 98. Então, assim, eu gosto muito desse menino. Esse menino tava longe, ligava pra mim. E outros casos. Então, assim, eu acho que com esse caso, Roberto, eu posso, assim, ilustrar. Não é tarefa simples. Nós temos aqui na base do Cruzeiro o Alexandre, que é um baita pedagogo. Nós temos a Margarete, que é uma assistente social. Eles ficam dia e noite atrás dos meninos, de noite no bom sentido, né, gente? Ficam por conta dos garotos e promovendo aula particular e promovendo mais reforço nisso, reforço naquilo. Tem sempre aquele percentual. Assim, quando a gente tem 5, 6 filhos, que não é o meu caso, tem 3, e todos 3 estudam, meio no tapa, mas estudaram, né? Então, a gente tem 5, 6 filhos, 2 estudam, 3 não. 4 estudam, 1 não. Então, a gente encontra essa dificuldade. Nós precisamos que os clubes tenham um respaldo social, né, brasileiro, para poder resolver melhor essa equação. Não é fácil, Roberto. Não é fácil, não. Nós estamos chegando ao final aqui, meus amigos. Só mais uma, Gilberto. Muito rapidinho. legal. Adro, no pique o Lucha pediu para fazer também uma intervenção e a gente fecha com você, mas assim, no pique, porque nós estamos em cima do laço aqui. E, apesar, tá bom demais, gostaria de ficar aqui mais 1, 2 horas com o Drubsky, que é uma aula aqui de futebol com o professor Ricardo Drubsky. Pois não, ô Lucha? Não, com certeza, rapidinho aqui, só pra falar, que o Drubsky, ele, em 2003, ele lançou o livro dele, que é o Universo Tático do Futebol. Então a perguntinha que eu quero falar com você é o seguinte, tá certo? Eu tenho certeza que você olhando o Cruzeiro de 2003, jogando... Se inspirou. Aí você exatamente, se inspirou no técnico aqui, que é foda, você sabe que eu sou foda, você sabe que eu sou o técnico no Brasil, que tem a humildade suficiente para dizer que eu sou foda, você sabe isso. Sabe isso. Então, você lançou esse livro, justamente... da aula que eu dava de futebol. Não é? Pode falar, pô. Claro, você é uma referência para nós, Luxemburgo. Claro. Você foi fisgado também pelo glamour que é o futebol, né? Você era o cara, os 5 títulos brasileiros, você era o cara. Eu já escrevi algumas vezes para a coluna de jornal e eu já tenho algumas colunas lá, nesses idos lá atrás de alguns Não foi anos, suficiente, mas foi legal. Elogiando muito você e seu trabalho e tal. Depois passou por um mar meio revolto, mas é uma figura muito importante. E o Cruzeiro daquele ano, né, 2003 principalmente, foi muito legal, muito bacana. Então, assim, nós, futebol brasileiro, temos muitas coisas para nos orgulharmos. Nós precisamos dar uma direcionada melhor em tudo aí, para que o futebol, só para cima. Isso. Boa, Adro, pra gente fechar. Ô, Drubsky, em relação à formação de profissionais aí ligados à gestão de futebol, você acha que precisa melhorar? E qual a dica que você pode dar para um cara mais jovem, então, que está querendo mexer com essa área de gestão de futebol e depois até questão de futuramente, quem sabe, virar um diretor de futebol? Nós temos já hoje nós temos cursos importantes, a CBF, Fundação Getúlio Vargas, FGV, cursos de outras escolas, o site Universidade do Futebol também tem cursos online, semipresencial. Nós temos muitas opções, tem muito menino novo entrando aí, e bem. Então eu acho assim que tem muita coisa. O que nós, futebol, precisamos fazer, clubes e o futebol de uma maneira geral, é entender bem o papel do gestor. O gestor, dentre muitas coisas que ele precisa fazer para que o futebol aconteça num clube, ele também ajuda, ele coordena, ele direciona as contratações. Mas, assim, o correto, está lá o Alexandre Matos no Atlético, está lá o Ricardo Drubsky no Cruzeiro, não contratamos
ninguém se não passar pelo crivo do treinador. Então, assim, nós somos apenas um facilitador nessas atribuições. Nós temos setores de análise de mercado inteligentíssimos, fantásticos, que dão hoje informações do jogador que está lá na esquina, na última curva da China, com o Japão, e o jogador está jogando lá e eu tenho um relatório dele de característica, de tudo. Então, assim, nós temos todas as condições para orientar, para administrar. Então, assim, dar atribuições esportivas para o gestor, para que ele realmente ajude o futebol do gestor profissional, para que ele ajude o futebol brasileiro a crescer. Eu acho que esse é um grande caminho. E aos jovens que querem, olha, faz parte em qualquer profissão. Vai à luta, se capacite, busque sua formação e corre atrás do mercado, né? Nós todos estamos aí já há muitos anos, e vocês também. Quantas rádios boas tem, e tá todo mundo aí buscando um espaço. Se o Luxemburgo der bobeira aí, vem o Klopp, fica no lugar dele. Com certeza. Então, não tem capacidade. Deverosmente, se ele bobear o Quachimbo Quai e eu tomo o lugar dele, deverosmente. Ricardo Drubsky, professor, obrigado, viu? Vocês são muito bons, viu? Muito bons. Estamos muito felizes com a sua participação, né? Nós e principalmente a audiência do programa. Espetacular, desejamos muito sucesso para você, muita felicidade. Essa nova empreitada agora com o Cruzeiro, o desafio é grande, mesmo o Igor Tepe atleticano não queira admitir, está tenho certeza, está torcendo pelo seu sucesso. Pelo Ricardo, sim. Pois então, admita. Obrigado, viu, Ricardo Drubsky? Obrigado pelo convite, um grande abraço e que o Cruzeiro seja forte, um grande abraço ao torcedor cruzeirense, que apesar das pandemias, que a gente consiga sair inteiro e bem e vitorioso no final do ano. Certo, aí Ricardo Drubsky, diretor de futebol do Cruzeiro, que aula, hein? Que aula aqui no 98 Futebol Clube.